Bendito seja o nosso Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui para bendizer o nome do nosso Deus. Queridos irmãos, quero convidá-los para que abram suas Bíblias em Apocalipse no capítulo 2, porque hoje vamos falar de mais uma das cartas às igrejas aqui no livro do Apocalipse. Apocalipse capítulo 2, e hoje nós vamos falar sobre a carta à igreja de Tiatira. Amém, queridos? Vamos à leitura desse texto? Apocalipse 2, versos 18 a seguir. Nos diz assim a palavra de Deus: ao anjo da igreja em Tiatira, escreva: estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheça as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. Sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você tenho isso: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso, vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela, não aprenderam, como dizem eles, os profundos segredos de Satanás, digo: não porei outra carga sobre vocês. Tão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como a um vaso de barro. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar ao nosso Deus. Pai, pedimos em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós, nos abençoe, fale ao nosso coração nessa noite, Pai, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Amém, queridos. Bendito seja Deus. Irmãos, quem nunca ouviu falar da expressão jeitinho brasileiro, né? Quem nunca ouviu falar dessa expressão? Refere-se à capacidade criativa e informal que os brasileiros têm de encontrar soluções para as coisas, né? Dá um jeito, muitas das vezes de uma forma não convencional, para contornar dificuldades. Na verdade, é um conceito de duas faces. Você pode imaginar isso como uma boa habilidade de resolver problema, mas também, e geralmente costuma ter essa conotação, né, de um jeito onde há uma corrupção para conseguir fazer alguma coisa de forma ilegal. O que a gente vai ver aqui, nesta carta que é a mais extensa para a menor das igrejas, é que de alguma forma, alguns irmãos
que ali congregavam, né, que faziam parte daquela igreja, eles estavam querendo dar um jeitinho humano e perverso de conciliar o culto a Deus com a adoração a ídolos. Havia nessa igreja um grupo de pessoas, não todas, que queriam dar um jeitinho de fazer a coisa funcionar da seguinte forma: nós servimos a Deus, mas também nós vivemos segundo o curso do mundo. Nós vamos ver aqui, irmãos, que o dinheiro era o maior problema para essa igreja. Visto que muitos praticavam idolatria ali para garantir os lucros. O que estava em questão não era nem o interesse pela adoração aos outros deuses em si, mas era o que a adoração a esses ídolos poderia lhes proporcionar. Então, o que significava isso na prática? Significava que eles deixariam de amar a Deus, colocando os interesses financeiros deles acima de Deus. Esse é o sentido aqui dessa carta. Certo teólogo observou que esse conteúdo traz para nós aqui uma evidência sobre o poder corruptor do comércio, o dinheiro. Mamon é uma potestade poderosa. Queridos irmãos, certamente você já viu quantos meios cristãos, digamos assim, a coisa funciona na base da corrupção e do dinheiro. Da corrupção e do dinheiro, mesmo dentro de lugares que são chamados de igrejas. Então, veja, a igreja em Tiatira. Essa cidade, é uma curiosidade sobre ela, que ela foi fundada como um posto militar para a proteção daquela região. Era uma cidade movida pelo trabalho, havia muito artesanato, viu? E mercadores. Era também uma cidade industrial, se produzia muita coisa naquele lugar. Tecido, tinturas, cerâmicas, instrumentos e utensílios de metais. Essa era uma característica importante dessa cidade. No relato da igreja em Atos, tem muito ali em evidência a conversão de uma mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura. Essa Lídia, ela era uma mulher de Tiatira, que provavelmente na época em que estava acontecendo aquele evangelismo ali em Filipos, ela provavelmente estivesse ali como uma representante dos produtos de Tiatira. Então, veja, era uma cidade comercial, e agora vem um ponto, que é um ponto-chave da situação. Esses mercadores, esses profissionais, industriais, eles tinham suas associações, os seus grupos, por exemplo, né? Até que a Associação das Paneleiras, mais ou menos isso. Então lá tinham as associações, onde pessoas que tinham a mesma atividade, eles se reuniam um grupo muito unido, né? Para desenvolver as suas atividades. Essas associações, irmãos, elas tinham certos padrões de idolatria e de imoralidade em suas agendas. Esse era o grande detalhe. Observe bem, alguns entendem que cada segmento tinha as suas divindades protetoras. Semelhante ao que a gente vê aí como padroeiros de cada cidade, que é aquele santo ou anjo que foi eleito para ser o intercessor, o protetor do lugar, e alguém a quem se faria eventos de gratidão e se ofertaria com festas, alimentos e rituais
coisas para adoração desses deuses. Então veja, essas associações, uma vez que elas tinham elegido os seus padroeiros, digamos assim, né, eles faziam essas festividades. E nessas festividades aconteciam atos de idolatria e também de imoralidade sexual. Então, veja o que acontece. Também nessa cidade havia um templo dedicado a Apolo, o deus Sol. Esse Apolo, ele era, segundo a mitologia grega, o filho de Zeus. É por isso que você vai encontrar Jesus começando a carta dizendo o seguinte: essas são as palavras do Filho de Deus. Nunca é à toa essa abertura que Jesus faz. Então veja, queridos, era uma cidade então que tinha essas características. Mas notemos bem que quando Jesus ele começa a trazer o conteúdo dessa carta, ele vai trazer à tona as virtudes daquela igreja. E eu queria que a gente observasse essas virtudes como virtudes que nós devemos cultivar. Porque, irmãos, as coisas de Deus só podem ser realizadas se nós tivermos a intenção de fazer. O que significa isso? Se a gente não descruzar os braços para fazer, nada vai ser feito. É igual uma casa da gente, é igual lavar o carro, é igual fazer um almoço, é igual qualquer coisa nessa vida. Ou a gente tem a intenção de fazer, vai e faz, ou nada será feito. Então, Jesus ele começa mostrando o testemunho desses irmãos. Olha, ele diz: eu conheço as suas obras, eu conheço as coisas que vocês fazem. Então perceba que ele destaca que essa igreja era uma igreja atuante. Era uma igreja que realmente desenvolvia alguma coisa. Outra coisa importante que ele diz: eu conheço o seu amor. Irmão, que coisa fantástica! Jesus Cristo dizendo que conhece o amor de uma igreja. Eu conheço a sua fé. O autor e consumador da fé dizendo: eu reconheço que vocês têm fé. Eu conheço o seu serviço, o seu trabalho. E também a sua perseverança. Irmãos, isso é muito interessante. Significa que esses irmãos, pelo menos a maioria deles, não eram apenas religiosos. Eles eram pessoas que realmente serviam para agradar ao Senhor. Eles não eram apenas frequentadores, mas eles realmente trabalhavam, procuravam fazer alguma coisa para agradar a Deus, com essas características que o próprio Senhor Jesus enfatizou. E tem um detalhe importante. Isso chama muita atenção e deve fazer a gente refletir. Ele diz aqui: e sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Como a gente lida com uma informação dessa? É interessante notar, porque o Jesus que nos chamou, ele lembra de como a gente era quando nós atendemos o chamado lá atrás. Lembra aquele amor no coração, aquela vontade de agradar a Deus, aquela vontade de evangelizar, aquela vontade de dar frutos para a glória de Deus? E Jesus está dizendo para eles assim: olha, eu sei que vocês agora fazem mais do que faziam no começo. Lembra que Jesus falou lá atrás? Vou reler aqui, olha. Quem está falando é o Filho de Deus, aquele cujos olhos são como chamas de fogo. Ele enxerga. Ele está atento a nós.
Então, ele está elogiando essa igreja, porque, apesar dos pesares, eles estavam mais entregues à causa de Cristo naquele momento do que quando eles haviam se convertido ao Senhor. E nós, irmãos, como que nós estamos? Será que nós estamos cada vez assim, mais acomodados? Talvez acomodado não seja a palavra que caiba melhor, mas quem sabe mais distraídos, mais seduzidos por outras coisas, mais presos por outras necessidades do que pelas coisas que o Senhor nos chamou para fazer. Então veja, eles não haviam regredido em termos de dedicação. Porém, o verso 20 a seguir, até o 23, vai nos mostrar que havia algo de errado. Havia algo errado. Observamos aqui, quando ele mostra que tinha algo contra aquela igreja. E aí eu te pergunto uma coisa: como Jesus poderia ter alguma coisa contra uma igreja que tem amor, que tem fé, que tem serviço e que tem perseverança? Né? Você fica pensando, meu Deus, mas como que pode ter Jesus ter uma queixa contra uma igreja que tem, olha, ela tem amor, tem fé, tem serviço e tem perseverança? Mas ele explica. Ele vai dizer, olha, eu tenho contra vocês uma coisa: vocês toleram Jezabel. Uma coisa que precisamos considerar nesse momento, irmãos, é que nós não podemos agradar a Deus parcialmente. Você vai notar que nas igrejas anteriores, exceto uma delas, sempre havia uma questão a ser corrigida. Então, o que isso mostra para a gente? Nesse caso aqui especificamente, não adiantava ter a fé, o amor, o serviço e a perseverança se faltasse uma coisa: zelo pela verdade. Talvez você tenha conhecimento de muitos grupos que se encontram no meio evangélico, onde você até vê muito isso. Muito abraço, muito envolvimento de ajuda, de cooperação e até de atividade. Mas de repente, quando você vai perceber o que é ensinado e o que é tolerado, você se espanta. Porque no mesmo lugar onde tem o amor, fé, serviço e perseverança, existem coisas erradas sendo toleradas. Jesus fala que tinha uma mulher ali. Ele chamou essa mulher de Jezabel. Claro, irmãos, que aqui não era uma mulher provavelmente chamada Jezabel. Por que a gente pode pensar isso? Porque no meio do povo judeu, principalmente naquele tempo, era muito estranho alguém colocar o nome na filha de Jezabel, até por saber o que aquele nome trazia em termos de lembrança da história daquele povo. Então, tudo aqui que nos faz, o que podemos entender aqui, é que ele está fazendo alusão a uma personagem do Antigo Testamento, que era essa Jezabel, associando esse nome a uma mulher que estava naquela igreja. Uma mulher que estava ali. Uma mulher que estava ensinando coisas semelhantes ao que Jezabel fez lá no Antigo Testamento, no tempo do profeta Elias. O que Jezabel ensinava? Jesus está falando que essa mulher aqui é uma falsa profetisa, que influenciava os cristãos a fazerem concessões impróprias na forma de servir ao Senhor. Mais ou menos assim, olha, vocês estão aqui servindo a Deus, mas vocês podem seguir isso aqui paralelamente, que não tem nenhum problema.
Isso é totalmente aceitável, adaptável, sem que haja prejuízos na vida espiritual de vocês. Então Jezabel, portanto, foi aqui o nome dado a essa mulher como símbolo da verdadeira Jezabel, que foi essa rainha idólatra, que estimulou Israel a acrescentar a adoração a Baal em suas cerimônias religiosas lá no tempo de Elias, como já falei. Então o que Jezabel fez? Mulher de Acabe, mulher do rei Acabe, pegou o povo de Israel e ensinou o povo de Israel a adorar a Baal, mesmo sendo esse povo um povo do Deus Criador dos céus e da terra. As associações eram assim, juntar a vida cristã com as coisas da idolatria. Agora, veja, lembra que eu falei aqui dessas associações de profissionais que havia naquele tempo, conforme o segmento? O nome dessas associações eram as guildas. Era o nome que se dava a essas associações. Então, o que acontece? Eles faziam esses festivais com coisas sacrificadas ao ídolo. Isso era declarado que era coisa sacrificada ao ídolo. Então, quem comia sabia que aquilo era sacrificado a ídolo. E também as pessoas acabavam se envolvendo nos atos impróprios no meio daquelas festividades. Então percebam, qual era, irmãos, a sagacidade do negócio? Essa mulher, chamada aqui de Jezabel, ela estava no meio da igreja e ela dizia o seguinte para aqueles irmãos que eram de um certo segmento: ó, para você sobreviver, para você manter o seu negócio, para você não ser excluído da sociedade, para você conseguir manter as suas coisas, suas finanças de pé, você precisa estar participando daquelas coisas da sua associação. Mas como que eu faço? Eu sou cristão, não posso fazer isso. Calma. Como que você vai vencer as tentações se você não passa por elas? Como que você vai vencer as provações se você não passa por elas? Então, participa. Esteja lá. Não tem problema. Era esse o engodo. As pessoas eram incentivadas a participar daqueles costumes e práticas que eram anticristãs, com o argumento de que isso era lícito, visto que essas ações ia permitir que eles mantivessem os seus padrões de vida. Em outras palavras, irmãos, ou você negava Jesus para participar das guildas, ou você rejeitava as guildas e era rejeitado pelas guildas. Percebe a dificuldade que era para esses irmãos? Então Jesus está falando: olha, está tudo muito bem, amor, fé, etc. Mas eu tenho uma coisa contra vocês. Vocês estão tolerando esse tipo de ensino, e esse ensino está fazendo com que pessoas estejam praticando atos que não convêm para o cristão. Resolvam isso. Então note, Jesus ele se dirige a essa profetisa dizendo o seguinte: olha, essa mulher que se diz profetisa. Isso também, irmãos, é muito interessante considerar. Porque Jesus disse: ela se diz. Consegue entender o que Jesus está falando? Ela diz que é, mas não é. Alguém pode entender que ela é, alguém pode aceitar que ela é, mas Jesus está dizendo: ela não é. Irmãos,
falso profeta tem desde que o mundo é mundo. O primeiro falso profeta estava lá no jardim do Éden, conversando com Eva. Oh, não é assim. Não, mas assim que ele disse. Joga para lá um pouquinho, joga para cá um pouquinho, distorce. Desde lá. E ele tem os seus discípulos em toda a história humana. E esses falsos profetas, Jesus deixa claro, tem muita gente que diz que é, mas não é. O problema é que muitas pessoas, dentro de comunidades cristãs, como estava acontecendo com essa igreja, não possuem discernimento. E ouvem os falsos profetas, e seguem os falsos profetas, e por isso precisam de arrependimento. Arrependimento. O verso 21, irmãos, nos mostra uma coisa interessante. Perdão, verso 20. No entanto, tenho contra você que você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comer alimentos sacrificados aos ídolos. Agora preste atenção nesse detalhe. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Percebe isso? Jesus dando um tempo para que aquela mulher se arrependesse. Irmão, certamente Jesus tocou na consciência daquela mulher. Certamente Jesus provocou o coração daquela mulher para que ela pudesse ter a consciência do seu erro. Todavia, o próprio Jesus disse, ela não quer se arrepender. Jesus estava ordenando ali que todos se arrependessem. Aquele que tem os olhos de fogo, conhece os pensamentos, as intenções do coração do homem, estava dizendo ao povo, arrependam-se, porque eu estou vendo o que vocês estão fazendo. Queridos, aprendemos aqui que há um juízo para quem procura conciliar a vida de devoção ao Senhor com as coisas do mundo, com as coisas erradas, não com as coisas comuns da vida. Não confunda isso. Trabalho é coisa de Deus, família é coisa de Deus. Quer saber? Dormir é coisa de Deus, comer é coisa de Deus, lazer é coisa de Deus. São dádivas que nós temos nessa vida. Mas mundanismo é contra Deus. É por isso que ele diz, olha, quem tem amor nas coisas do mundo, o amor do Pai não está nele. Então há um juízo para quem quer de alguma forma conciliar essas coisas. E a palavra de Jesus aqui, irmãos, ela é muito dura. Porque ele diz, olha, por isso, já que ela não quer se arrepender, vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher, então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. Mais uma vez, o porquê que ele fala que é aquele que tem os olhos de fogo. E retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Quando fala aqui dos filhos, está falando dos seguidores. Tanto ela que está ensinando errado, como os que têm seguido essa mulher. Todos eles serão penalizados. E a pena, meus irmãos, de abandonar os preceitos de Deus é uma pena cruel. É uma pena dura. E é simples. Ou estamos em Cristo e temos vida, ou não estamos em Cristo e estamos mortos em nossos delitos e pecados. Queridos irmãos,
Vejamos aqui então a importância do arrependimento. Olha a expressão que Jesus usa: a não ser que se arrependam. Irmão, será que há algo na nossa vida do qual devemos nos arrepender? Será? Devemos pensar nisso. Devemos nos arrepender e mudar em alguma coisa, em alguma atitude, em algum pensamento. Será que tem alguma coisa que a gente precisa se arrepender diante de Deus? Uma coisa que a gente percebe aqui, quando ele fala de arrependimento, e você se lembra, nesse momento, das coisas que Jesus elogiou: fé, amor, obras, perseverança. Veja, nada daquilo que eles faziam tornava-os isentos do dever de se arrependerem daquilo que eles não estavam fazendo. Em outras palavras, não adiantava fazer aquilo tudo sem o arrependimento diante do Senhor. O que significa isso? É que não existem obras que possam substituir o arrependimento, irmãos. Uma pessoa pode estar fazendo muita coisa numa igreja. Uma pessoa pode estar se dedicando profundamente, diuturnamente, para coisas relacionadas à fé. Todavia, se não se arrependerem das práticas ruins, dos pecados, das idolatrias, irmãos, o fim não será o esperado. Como não nos lembrarmos aqui, irmãos, como não nos lembrarmos aqui de uma palavra de Deus que fala sobre a importância de frutificar? Veja, nós precisamos entender uma diferença, porque falei aqui sobre as obras que não isentam alguém da necessidade de arrependimento, mas isso não significa que não devam existir obras. A questão é como essas obras acontecem. As obras têm grande valor. Uma pessoa arrependida diante de Deus, ela precisa servir com amor, com fé, com dedicação e perseverança. Mas ela tem que estar arrependida dos seus pecados antes dessas obras. Percebe a diferença? Então veja, Jesus falou que ele vai retribuir a cada um segundo as suas obras. Nós fomos chamados para dar frutos, e frutos aceitáveis ao Senhor. Mas sabe qual que é o grande ponto? Sabe qual é o fruto que glorifica a Deus? É aquele fruto que vem da videira, que vem da seiva da videira, da qual, como ramos que somos, ligados nessa videira, frutificaremos. Não são obras que nascem das nossas intenções simplesmente, mas são obras que acontecem de um coração que foi transformado, porque é alguém que está ligado na videira que é Cristo. Então é uma nova criatura que foi perdoada de seus pecados, que tem nela o Espírito Santo que mortifica as obras da carne, que trabalham essa obra da regeneração e da santificação, e portanto esses frutos, eles têm essa origem. Agora, aquele fruto que ele é praticado como um ato de justiça humano, essa é uma obra que não tem valor para Deus. Talvez a coisa fique um pouco mais clara, como a palavra que Jesus disse em Mateus 7, versos 22 e 23, que é uma palavra dura. E eu acredito, irmãos, que muitas pessoas no nosso tempo deveriam ler isso e procurar entender o que está se passando aqui.
Jesus disse o seguinte, que muitos naquele dia serão colocados como excluídos e vão questionar o Senhor Jesus. Mas Senhor, olha isso, no teu nome nós fizemos muitas coisas. Todavia Jesus lhes dirá: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Não era galho da videira, não era ramo da videira, era alguém até fazendo obras, e com muita certeza de que estava em Deus, porque com espanto perguntaram: mas Senhor, em teu nome nós fizemos tantas coisas. E Jesus vai dizer: não te conheço. Eu não te conheço. Então perceba a importância, irmão, do arrependimento. Sintetizando isso aqui é o seguinte: uma pessoa que está servindo em uma igreja, que está caminhando, que está estudando a palavra, que está, de alguma forma, dizendo que vive pela fé, se é uma pessoa que não está arrependida dos seus pecados, irmãos, se é uma pessoa que não está arrependida dos seus pecados, precisa se arrepender, precisa se voltar para a palavra e viver na verdade. Versos 24 e 25 vai mostrar para a gente, irmãos, que Jesus distingue entre fiéis e infiéis. Você percebe isso? Olha como que ele fala: aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela, não aprenderam como dizem eles. Olha que interessante essa fala de Jesus. Não aprenderam como dizem eles os profundos segredos de Satanás? Digo, não porei outra carga sobre vocês. Queridos irmãos, havia muitos na igreja que até tinham ouvido aquelas conversas, mas eles não cederam. Eles não entraram nessa conversa de aprofundar no segredo de Satanás. Não entraram nessa conversa de praticar misticismos. Irmãos, nós somos chamados para conhecer as profundezas de Deus que são reveladas em Cristo. Nada fora disso. Então veja, muitos lá estavam se aprofundando na fé verdadeira, em Cristo e Cristo somente, porque é isso que nós precisamos conhecer e seguir. Então veja, ele fala: não há outra carga para os fiéis. Irmãos, não tem outro fardo para carregar. Não existem outros mistérios para conhecermos. Não existem leis para seguirmos. Não existe nenhum jeitinho que precisamos dar. Irmãos, nós precisamos apenas servir e perseverar em Cristo. O jeito que a gente precisava para resolver o nosso problema foi Jesus que deu. E não foi um jeitinho, foi um jeito e tanto. Ele morreu na cruz, no nosso lugar. Era o único jeito para a nossa situação. Foi o jeito que ele deu. Não tem outro jeito para dar. Então, queridos, para caminharmos para a conclusão, ele vai dizer: não darei para vocês outra carga. Tão somente, olha esse irmão que fantástico, apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Aquilo que nós recebemos do Senhor. E é isso que nós devemos nos apegar. Jesus estava dizendo para aqueles irmãos: olha, persevera naquilo que vocês já conhecem e receberam.
Vocês não têm que fazer mais nada. Vocês não têm que misturar a esperança de vocês com nada que esse mundo propõe. Vocês só precisam perseverar com firmeza. Sabe por quê? Porque veja, até que ele venha, ele voltará. Irmãos, ele voltará. E olha isso, no final de tudo, vai ser do jeito dele, não do jeito nosso. Não do jeito de qualquer falso profeta. Vai terminar do jeito dele. Se no início da criação, irmãos, ele criou todas as coisas e disse, é bom. E disse, é muito bom. Quando tudo terminar, irmãos, ele vai dizer novamente, está tudo bom. Porque ele vai tornar tudo bom, tudo do jeito dele, conforme lhe agrada, conforme a sua soberana vontade. Aquele povo que estava sendo oprimidos debaixo do poder daquelas nações, debaixo daquelas guildas, aquele povo que estava sendo oprimido, que estava sendo penalizado porque era fiel a Deus, a Bíblia diz, irmãos, que aquele povo iria reinar com Cristo. Meu irmão, hoje, você pode estar padecendo muitas dificuldades, por estar sendo fiel a Deus. Hoje, você pode estar até perdendo muitas coisas financeiras dessa vida, por você estar sendo fiel a Deus. Meu irmão teve aí na semana passada, e ele falou de um irmão em Cristo, que tinha uma farmácia. A gente comprou muito nessa farmácia, Cláudio. E um dia esse irmão conversou com ele e disse para o Serginho, que é o meu irmão, né? Esse irmão em Cristo disse para o meu irmão de carne, Serginho, eu vou ter que fechar a farmácia, porque é impossível trabalhar corretamente. O que chega aqui de carga roubada, carga falsificada, para eu comprar, para ter um preço melhor, não é brincadeira. E o problema é que a concorrência compra. E eu não tenho condições de trabalhar honestamente nesse mercado. Irmãos, a vida está assim. Tem um monte de segmento profissional que, se você quiser ser honesto, você não consegue sobreviver financeiramente naquele segmento. Então tem muita gente que está abrindo mão, que está deixando de trabalhar em certos meios para poder viver a fé com a sua consciência tranquila. Da mesma forma que muitos irmãos naquele tempo estavam tendo que abrir mão e sofrer, irmãos, sofrer, padecer por causa do nome de Cristo. Então o que eu estou dizendo para você é o seguinte, essa palavra não era só para aquela igreja, é para nós também. Se você tem perdido, meu irmão, coisas nessa vida, porque você tem sido fiel a Deus, aquele que é o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo, que vê todas as coisas, inclusive as suas obras, a sua dedicação, a sua fé, o seu amor e também a sua perseverança na boa doutrina, no bom ensinamento. Ele está dizendo, você reinará com ele. Você não somente morreu com ele, mas você também vai viver com ele. Você não somente persevera nele e com ele, mas você reinará com ele. Ao que vencer, disse ele. E vencer em quê, irmãos? Vencer guardando as obras que ele fez. Olha o que ele disse. Apegue a firmeza, com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Queridos irmãos, ao que vencer. Agora, ao que vencer como? Ao que vencer nele. E o que é vencer nele? Vencer nele é confiar nele. É se refugiar nele. É ser nutrido por ele.
é perseverar na palavra dele até que ele volte. O povo de Deus, irmãos, tem e terá ainda mais amplamente o Cristo, a estrela da manhã, a brilhante estrela da manhã. Portanto, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Irmãos, essa carta, ela trata de um convite a uma conversão para pessoas que estavam na igreja. Há uma mudança de vida para quem estava na igreja. Para pessoas que precisavam discernir entre o ensino correto e o ensino certo. Pessoas que estavam na igreja e deveriam fazer uma opção entre a verdadeira profecia e a falsa profecia. Pessoas que deveriam, apesar das tentações e das provações que viam por causa daquelas guildas, pessoas que às vezes sentiriam no próprio bolso o preço de servir a Deus. Mas eu quero dizer, meu irmão, quando Jesus te comprou, não foi com prata, nem com ouro, nem coisas perecíveis, mas foi com o seu precioso sangue. Ele pagou o mais alto preço possível em tudo que existe para comprar você. Portanto, não venda a sua fé como Judas vendeu a Cristo por valor nenhum. Porque você foi comprado. Então trata-se de um chamado a uma conversão na igreja. Agora veja, lembra que Jesus falou? Eu dei um tempo para ela se arrepender. Eu dei um tempo para o meu povo se arrepender. Irmãos, isso nos fala da longanimidade de Deus. E a gente não deve desprezar, nem menosprezar a longanimidade de Deus. Devemos usufruir dessa graça e nos voltar urgentemente para Ele, para a glória dEle. Os que queriam participar, irmãos, de outras mesas, que não era a mesa do Senhor, para garantir até mesmo o sustento de suas famílias, foram repreendidos. Jesus disse, olha, pare com isso. Pare com isso. Mas aqueles que estavam perseverando em amar a Deus, acima inclusive dos seus negócios, Jesus disse, persevere. Persevere. Não entre pelo caminho da imoralidade, da ilegalidade, para obter lucros. Persevere. Persevere. Queridos, Jesus tem olhos de fogo, vê a mente e o coração, e tudo que acontece no interior de nós, humanos. Mas veja, ele se apresentou lá frente também, lá atrás, como aquele que é o que possui os pés de bronze, onde havia aqui aquela indústria metalúrgica. Ele diz, olha, eu sou quem tem os pés de bronze, pés polidos. Significa, irmãos, que ele é aquele que passa e passará, esmagando tudo que tiver de esmagar, porque ele está acima de todas as coisas, e o juízo pertence a ele. Todo o poder está em suas mãos. E sabe qual que é o detalhe? Você, ovelha de Jesus, está nas mãos daquele que tem os olhos de fogo e que tem os pés de bronze. Nós estamos nas mãos do Senhor Jesus. Oremos, Pai, que o Senhor possa fortalecer o nosso coração, a nossa vida, e dar, ó Deus, a nós a graça de sermos fiéis a Ti, apesar das provações, das tentações, apesar, ó Pai, de toda proposta para esse adultério espiritual.
para esse abandono do Senhor em busca da adoração a Mamum ou qualquer outro ídolo que se levante diante de nós. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e preserve o nosso coração firme em Ti, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Amém, queridos. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Nós estamos caminhando para o encerramento desse culto. Vamos para os avisos. Temos aqui já projetado?